Estamos retornando, né? Falando dessa figura aqui, ó. José Maria Nunes. Coisa linda, a história de um vencedor no esporte e na vida. O livro escrito por Enio Padilha, escritor, palestrante, engenheiro eletricista, ex-atleta do nosso atletismo de Rio do Sul e Santa Catarina. E eu lembrava aqui no intervalo, estimado, do Paulino Machado. Paulino Machado. E como tem atletas que você vai esquecendo, daqui a pouco vem, né? Grande amigo do Nunes, inclusive. Ah, amigo nosso aí. Todo mundo. Um grande atleta. Como todos que a gente citou, todos tiveram sua parte. Uns mais, outros menos, uns pararam mais cedo, foram estudar, largaram, enfim. Enfim, vamos lá. O estimado Enio, para não passar batido aqui. Claro, a gente já falou, o Zé Maria falou muito da família, do resgate, de poder deixar a família bem colocada, com estudo, com dignidade. E você, claro, trabalha muito no livro esse fator, assim, vamos dizer assim, redenção e dedicação. Como é que você buscou, através desse processo todo, para produzir? Porque produzir um livro, quantas páginas tem esse livro? 300. 300 páginas. Com muitas fotos, com muita história, muitos depoimentos. Eu vi depoimentos de autoridades, governador Espiridião Amin, que na época foi governador. Então, tem muita coisa aqui nesse livro que realmente, Paulo César Zimmer, tá aqui, ó, muita, José dos Santos, Enio Padilha, tem depoimentos aqui fantásticos. Décio da Silva, que, olha, Décio da Silva é um dos maiores empresários de Santa Catarina, da VEG Jaraguá. Espiridião Amin, olha só. Podemos até resumir José Maria Nunes numa frase. 2 pontos. Bom exemplo que produz bons exemplos. Sim, o atleta, o treinador e o cidadão são fáceis que, através do professor, que ele também o é, amplia o seu efeito multiplicador, alcançando um número muito maior de pessoas estimuladas para o bem. Numa sociedade em que os vícios, especialmente aqueles veiculados pelas drogas, afligem largas porções da nossa população, fecha aspas, Espiridião Amin, administrador, bacharel de direito, governador de Santa Catarina. Então aqui tem muitos depoimentos de pessoas aqui fantásticas. O livro realmente é de uma riqueza que você tem que buscar o livro, porque ele é de uma riqueza, não só pela história do Nunes, que é o mais importante, é o foco, mas é de uma riqueza de depoimentos, de fotografias, de uma história bonita e vencedora. Como é que é então, essa redenção e dedicação para produzir esse processo desse livro? Eu tô com inveja disso tudo, que eu não tenho uma história dessa para mostrar, né? Aí o cara como diz, invejei. Renato, você tem uma história bacana também. Meu uma história Deus, muito coisa produtiva. bonita, cara. Verdade. Eu tive com o Nunes 35 horas de depoimento gravado. Gravado. Nós fizemos várias sessões de entrevistas minha com o Nunes. Aí, com base nessas entrevistas, eu compus a cronologia que aparece no final do livro, que você disse que tinha isso para parece falar no final. Uma cronologia bem interessante de todos os fatos. Todos os então, fatos. São fatos. E com base nessa cronologia, eu fui atrás de pessoas, de documentos, de revistas, de jornais, de bibliotecas, enfim, fui atrás dessa documentação e do depoimento de pessoas que viveram aquele período. Período. Eu tive a felicidade de ter uma pronta resposta de todo mundo, praticamente todas as pessoas que eu procurei contribuíram, colaboraram, deram entrevistas, deram depoimentos, muita gente mandou documentos ou fotografias, então eu consegui realmente fazer Foi muito trabalhoso. Foi bastante trabalhoso, durante um período foi muito intenso, foram 5 meses intensos de trabalho final. Trabalho final. Porque a ideia de fazer o livro nasceu em 2000, quando eu produzi uma pequena biografia do Nunes de uma página, num processo de preparação para a campanha política dele, de uma das campanhas políticas. Desse lado político que ele se decepcionou muito. Aí eu fiz esse negócio e eu falei, Nunes, esse negócio aqui dá uma história bacana, isso aqui dá para ser um livro. Daí em 2009 nós elaboramos um projeto, né? Apresentamos o projeto para a Lei Rouanet, e o pessoal respondeu que não tinha valor cultural. Olha a falta de visão. Deus, não tinha valor cultural. Exatamente. Aí seguiu o processo, buscou-se outras possibilidades, outras alternativas, o Nunes acabou viabilizando e agora o livro conseguiu ser produzido. Então, esses últimos 5 meses
que vai de outubro de 2015 até março de 2016, foi esse fechamento, foi intenso, foi 100%, foi tempo pra integral. Lançar o livro. Isso. Porque o Nunes ele tem uma história que ele é dividida em fases e em ambientes, em universos diferentes. Primeiro a infância sofrida, numa família muito pobre, a adolescência perdida num trabalho até escravo. Sem dúvida. Depois ele entra no atletismo e como atleta ele tem uma trajetória, que é a trajetória pública, que é a que muita gente conhece, que vai de 1968 até 82, 83, quando ele nas pistas era imbatível. Durante esse processo tem toda a relação dele com a família, de resgatar, de buscar, de colocar a família nesta condição que eu acho que conseguiu. Com qualidade de vida. Com qualidade de vida, com dignidade, com todos eles, eu sou muito amigo de todos, todos honestos, todos bem, todos... Que ótimo, né? Todos ascenderam na vida. Depois da passagem dele como atleta, ainda há que se acrescentar a brilhantíssima passagem dele como treinador de atletismo, um modelo de treinador de atletismo para muita gente no estado. E depois do atletismo, como professor, como orientador escolar, como administrador, como educador, como gerente, como diretor de escola. E aí, não bastasse essa trajetória já brilhante e na minha avaliação, super bem sucedida, ele entra numa atividade de medicina alternativa, que é a parte de quiropraxia, exatamente. O que acontece? Há 10 ou 12 anos ele atua nessa área, muito bem sucedido, muito reconhecido. Então ele tem uma trajetória de vida brilhante em diversos universos. Uma história que, como eu sempre disse, merecia ser bem contada. Bem contada. Está aqui e com certeza muito bem contada. A decepção na política, antes de você falar um pouquinho também nessa sua nova profissão. Você hoje aposentado, está em Jaraguá do Sul também, com uma clínica e tal. Mas, enfim, primeiro, a decepção na política. Você em Florianópolis foi incentivado, vem aquelas coisas que fluem para mexer no ego do ser humano e acabam mexendo, e a gente às vezes acredita num projeto político e depois se decepciona e daí sai muito triste. Eu tenho uma colocação a fazer dos políticos, a grande maioria, tenho vitórias. Eu tenho uma vitória que eu acho que foi a vitória do esporte de Santa Catarina, foi quando um político me escutou, que foi criar a Bolsa Esporte, e o Padilha sabe muito bem disso, que o exemplo nasceu em Florianópolis. Hoje nós devemos ter 60 mil pessoas formadas no Santa Catarina através da Bolsa Esporte, formados atletas e cidadãos, antes de tudo. Porque às vezes o atleta ele não tem como se sustentar. Então as cidades começaram, o Rio do Sul foi um exemplo mesmo, que deu bolsa para os atletas se formarem e tal, e que virou depois um processo político danoso. Como, digamos assim, se o Lula criou o Bolsa Família? O Bolsa Família, nós tivemos a Bolsa Esporte lá nos anos 77, porque não tinha caminho para os atletas. Então, essa é uma atitude política. E nós não podemos negar de que no Brasil, no mundo, todo passa pelo processo político. E, de repente, eu fui muito usado politicamente. Você foi usado politicamente? Politicamente, porque quando eu fui para Blumenau, teve uma crise na Assembleia, de deputados se manifestando, mas eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Naquele momento eu queria salvar a minha família, porque eles não estavam dando a oportunidade que eu tive lá em Florianópolis. Então ali já era decepção política. Eu já tinha a visão de que eles tinham o poder na mão, tinham o poder da caneta, mas eles me manipulavam, me ameaçando, não fizer isso, tipo coisas, eu vou cortar tal coisa. Isso é os políticos que nós temos, infelizmente. Tanto é que o esporte em Santa Catarina está numa decadência. Uma decadência, que se usa muito politicamente. É politicagem, claro. Não é? Veja qual o grande atleta que foi ser dirigente de uma fundação e tal, porque eles eliminam as pessoas politicamente, porque eles não querem sombra. E aí, quando eu entro na política, eu achava que a população, pela minha história, ia me ouvir, ia aceitar como candidato a vereador e tal. Eu tive pífias votações, porque eu percebi que aquilo não era o que a população queria. Ela queria as pessoas que estão aí enganando todo mundo a vida toda, politicamente. Infelizmente. Né? Tá? Então, quando eu cheguei a ser vice-presidente de um partido,
eu saí quando, pela primeira vez na história do Brasil, um prefeito é eleito pelo Partido Comunista do Brasil, que foi, eu vou citar nome, Sérgio Grando. Nós saímos da casa dele, não, o Nunes vai ser, porque eu tinha elaborado o projeto, o presidente da fundação. Quarta-feira. Chega no outro dia para se reunir, para tratar o traço da posse. Não, você não vai porque nós vamos te arranjar um outro cargo. Assim como um moleque. Coisa de moleque. Aí foi onde, 1992, Fora. Eu saí fora. Por isso que eu deixei de ser treinador, deixei de ser de tudo. E teve a possibilidade de eu ir para Jaraguá, que eu fui assumir a escola agrícola como orientador educacional e depois para assumir a direção do Instituto Federal lá em Jaraguá do Sul. Para nós adiantar que nós temos que ir ao Pinga Fogo. Aí você fez uma outra... Aí quando eu me aposentei, porque eu já não tinha mais condições de correr pelas minhas dores, que eu tive acidente, eu tive fratura na coluna e tal, mas eu não me conformava que a medicina não me dava resposta para isso. Eu parei com 33 anos de correr porque eu não aguentava as dores. De 33 anos? Para fundista é nada. Jovem. Não, tem um fundista que ganhou um mundial com 38 anos. Então, eu sempre queria respostas. E quando eu me aposentei, eu comecei a pesquisar e, de repente, eu descobri a quiropraxia, que é um tratamento... Quiropraxia. Quiro quer dizer cura pelas mãos. Cura pelas mãos? É, exatamente. É uma técnica que nos Estados Unidos hoje já tem mais de 70 mil profissionais formados, tem faculdade. No Brasil tem uma aí no Rio Grande do Sul e outra em São Paulo. Está começando, está caminhando no Brasil. Você tem uma clínica, então? Eu tenho uma clínica onde, para você ter uma ideia, eu já cheguei ao absurdo de atender 400 pessoas num mês. Num mês? Num mês. Então é uma média de 4 mil a 5 mil. Você tem pacientes da região do Alto Vale, lá em Inclusive, Jaraguá? de Rio do Sul, acho que devo ter uns 5, 6 pacientes, daqui de Itaiol, de Trombudo Central, dessa região, que vão lá, saem daqui, vão na minha... E tenho, graças a Deus, ajudado. E você é um homem feliz hoje? Sim. Além de ter voltado ao cenário, vamos dizer assim, do esporte com o livro, você também é um homem feliz. Ah, com certeza. Em termos de família, em termos de profissão. Ter você é um homem feliz. Os filhos bem encaminhados, graças a Deus. E ter o seguinte, é saber de que, por exemplo, você chega no consultório, uma pessoa que já passou por 5, 6, 7 médicos, e a gente ajudar essa pessoa a ser feliz, sair de lá sem dor, né? Então, eu acho que é muito importante isso. Eu só posso ter felicidade. Eu não posso ter. Porque eu digo o seguinte, a minha história, ela é muito linda, mas só eu vivi. Eu não posso fazer com que as pessoas queiram ser o meu exemplo, não. Eu acho que eu posso mostrar que nós podemos nos transformar. E aí, voltando ao assunto da política, o mal desse país são os maus políticos que nós temos, que nós poderíamos estar melhor. Por exemplo, se você me perguntar agora se eu era a favor e sou a favor às Olimpíadas... Eu ia entrar nesse assunto no Pinga Fogo, mas pode Muito falar bem. Já, que eu vou entrar, mas enfim, bem rapidinho. Quando saiu, eu disse assim, isso vai ser uma decepção, a Olimpíada, porque naquela época um professor ganhava R$ 1.100, foi estabelecido o piso nacional, que foi Cristóvão que estabeleceu, o piso nacional... Cristóvão Buarque, né? Piso nacional em R$ 1.100. A grande maioria dos governadores tentaram entrar com processo para não pagar R$ 1.100 para um professor. Todo mundo Aí eu disse o seguinte, ó, vai ter gente enchendo a borra, daí eu citei, eu tenho gravado isso num programa de rádio, citei as construtoras, os meios de comunicação, que seriam os que iam encher a borra, e está aí, ó. Nós vamos ser, olha, tudo bem, mostrar o país, mas nós precisávamos mostrar o que fizeram atrás disso para construir estádio, tirando pessoas que tinham suas casas. Não tem dúvida. O exemplo veio do Pan-Americano e depois da Copa do Mundo. Os elefantes brancos estão aí. Exatamente. E vamos ter muitos elefantes brancos no Rio de Janeiro. Olha, você hoje não ter dinheiro para comprar um tomógrafo e ter um estádio no Mato Grosso que sequer tem um time na segunda divisão. Sequer tem um time na segunda, terceira divisão, é verdade. E não tem dinheiro para tomógrafo, né? Manaus. Então, é essa coisa, que a falha política que nós temos. E hoje, nós estamos muito mal. Para nós ir ao Pinga Fogo, hoje olha só, você se depara com o noticiário de toda a mídia, eu faço parte dela, e sou apaixonado por futebol. Mas parece que o futebol é a coqueluche da Olimpíada. Pelo amor de Deus, gente, o futebol nunca foi a coqueluche da Olimpíada. Ah, medalha de ouro tem que vir com cadeio. Não, lá tem o atletismo, tem o voleibol, tem a natação, tem o ciclismo. Aliás, eu acho o atletismo uma coisa fantástica nos Jogos Olímpicos. Independente se é no Brasil ou não é no Brasil. Se é uma coisa que eu gostaria de estar lá vendo, era o atletismo.
De todas as modalidades. Porque ali não, é uma modalidade, com todo o respeito às outras, a natação, o atletismo, elas são modalidades, a ginástica, que ali está o esforço pessoal, ali está o talento humano que está em jogo. Está em jogo o talento humano. Talento é verdade. humano. Que não o talento não pode errar. Por exemplo, se você sair mal de um taco, você pode perder os 100 metros. Ou deixar cair um bastão, perder um revezamento. Perdeu. Então, ali é o talento humano. E ali, a gente sabe que ali é um esforço, não tem ninguém, não tem uma máquina Não, e atrás. Não tem uma uma competição de alto rendimento. né? Exatamente, não tem nada. É isso aí que eu gostaria De alto colocar. rendimento. Estimado, nós somos obrigados ao Pinga Fogo, mas para encerrar contigo, o Pinga Fogo vai ser com o Zé Maria Luz, porque você já esteve aqui, já o Pinga né? Fogo, você já foi para o sacrifício. Já pinguei. Qual a principal finalidade do livro? O objetivo vai ser alcançado? Já foi alcançado? Eu acho que o objetivo já está sendo alcançado, na medida em que o livro está sendo bem lido, bem distribuído. O objetivo principal é mostrar para as pessoas que é possível transformar uma vida através do esforço e principalmente da educação. Eu acho que o Nunes sempre foi uma pessoa que fez da educação o motor da sua redenção e da redenção da família dele. É verdade. Os livros vão estar em todas as bancas, inclusive em Rio do Sul e região? Em muitas livrarias. Muitas livrarias. Eu não sei se alguma livraria aqui de Rio do Sul já está com o livro, mas... Eu sugiro que seria muito bom. Nós temos aí muitos atletas que tiveram história e que vão querer o livro, e alguns já talvez até já foram lá em Jaraguá no lançamento, acompanhei. Nós temos que ir ao Pinga Fogo, estimados. Vamos lá, banda Chapéu Preto! Pinga fogo, pinga fogo. Então, estimado, pergunta e resposta bem objetiva. O hobby do estimado, o atletismo, não tem, claro que foi um hobby fantástico, mas você deve ter um outro hobby hoje. O meu hobby, digamos assim, eu sou muito vidrado na televisão, nos programas de documentário e programas políticos. Eu sou, assim, apaixonado pelos programas para entender o processo. Mesmo que a política te decepcionou, você ainda quer acompanhar para saber tudo o que está acontecendo. Exatamente. As maracutaias da política, vamos dizer assim. Lamentavelmente. Lamentavelmente. A religião do estimado. Católico. Católico. E acredito que o ser humano não vive sem acreditar em si mesmo e algo mais superior. Então você é um homem de muita fé. Com certeza. Eu acho que eu estou aqui pela minha fé. Deus, como é que você vê essa figura enigmática, vamos dizer assim? Não sei. Eu chamo a minha estimada lá em casa de minha deusa, mas o nosso Deus está sempre... Como é que você vê essa figura? Olha, de Deus está em tudo, né? Deus está na construção, está nesse momento aqui conosco, nessa luz que está sendo projetada sobre nós. Deus é a vida, né? Se não fosse essa luz, nós não estaríamos aqui. Juventude, como é que você vê essa juventude hoje? Redes sociais, baladas, enfim, a juventude está aí. Eu acho que nós temos que analisar o seguinte: cada momento da história, do mundo, da sociedade, ela é, digamos assim, ela muda. E muda pela juventude. Lembra como é que era aquela história das pessoas andar de alpargata, de não sei o quê, virou moda. Todo se explora, no momento, as modas. Então eu acho que a nossa juventude ela está bastante perdida por a falta de oportunidade. Estimado, família, você já detalhou muito, me parece que a família é o sustentáculo de tudo e Eu de tenho todos. 4 filhos lindos, que eu sempre digo espiritualmente me escolheram como pai, e eu tenho que agradecer a Deus que essa história aconteceu. Todos formados, são pessoas que... Os depoimentos de um deles que foi escolhido no livro, acho que mostra... Eu li o depoimento. Mostra o que significa ser pai, né? Então a família é a base de todo um processo da vida humana. Né? Estimado, você que é do esporte, você tem um time de futebol? Sou santista. Você é santista, olha só. Porque eu tive você é da época do Pelé, então. Eu né? tive a felicidade de conhecer o Pelé lá na Faculdade de Santos, quando eu fiz o vestibular para a Faculdade de Santos. Você e eu passei no vestibular em 1973. Para a cidade de Santos. Para a cidade de Santos, em função do que eu queria resgatar a minha família, porque hoje eu estaria em outro patamar de vida. Talvez quantos irmãos mortos, pai morto, mãe morta, sem a condição de vida. Eu desisti da Faculdade de Santos porque eu tinha bolsa, tinha emprego garantido, para poder trazer para próximo de mim a minha família. E lá não tinha condição. Hoje a própria
na Rússia, poucos participantes, principalmente no atletismo, nas Olimpíadas, com problema de doping. O doping hoje não é o bombar, vamos dizer assim, né? O bombar, aquela coisa toda, não está muito impregnado hoje no esporte, independente se é amador, O problema se é profissional. aí é que está, que hoje não existe esporte amador. Não existe mais, né? Por Mas os exemplo, Jogos Abertos se importa um monte de gente. Para você ter uma ideia, o campeão dos grandes prêmios indoor ganha $1 milhão de dólares. Isso não é amador? Isso não é amador. Tá, mas as pessoas para chegar lá eles têm que se preparar. Então, infelizmente, você em busca da glória, em busca do material, você faz qualquer coisa. Aí é que está o grande perverso do processo. E as pessoas que te cercam, porque eu fui treinador, eu podia dizer para o aluno, chegar com um doping para o aluno e dizer o seguinte: toma isso aqui que vai te fazer bem, ele tomava. Então, atrás disso, há uns interesses muito grandes, laboratórios e tudo. Sem dúvida. Então, ele se tornou perverso. Sem dúvida, É uma atitude totalmente absurda se dopar para vencer. Duas perguntinhas para encerrar, estimado. O que você mais detesta no ser humano e mais admira nesse bicho homem aí? Bom, o que eu mais detesto no ser humano é a sua hipocrisia da falsidade. A falsidade eu acho que é o que mais cria desgosto no ser humano. O ser humano, ele muitas vezes ele é falso com ele mesmo. Aí que começa a falsidade. E o que Porque mais admira? ele passa para... Eu acho que é a vontade de que você está aqui por um tempo. Isso eu admiro, que alguém nos colocou aqui para uma passagem. E nós temos um tempo aqui nessa vida. É verdade. Estimado, queria agradecer muito a gentileza de arrumar na agenda o estimado com a sua clínica lá em Jaraguá e deixando para poder vir mais cedo, mudamos um pouco o nosso horário aqui, ao estimado Enio, que já nos prestigia pela terceira vez aqui no programa Na Boca do Povo, Rio Sulense. É sempre um prazer muito grande. Eu queria que vocês, bem rapidinho, mas bem rapidinho, fizessem umas considerações finais e eu agradeço muito a presteza de ter esse momento importante de podermos falar disso aqui, ó, dessa trajetória bonita, vencedora e humilde. Então, eu quero agradecer a você e agradecer a sua equipe, que sempre nos recebe tão bem aqui, a RBA. E quero um autógrafo. Pela oportunidade que nos dão e dizer que é uma honra muito grande ter participado do programa para poder apresentar ao Alto Vale uma história fantástica, magnífica, que é a história de José Maria Nunes. Muito Vamos obrigado. lá, vamos assinar. A banda Chapéu Preto vai encerrando o nosso trabalho, esse programa maravilhoso. José Maria Nunes. Vale a pena ver. Confira no livro. Escritor Enio Padilha. Vamos lá, estimados!